Fala pessoal, eu sou o Renato, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês uma crítica que eu tenho sobre as gerações, né? Como a gente sabe, hoje três gerações convivem juntas, que é a geração dos os milênios, a geração Z e a geração Alpha. Mas o que eu vim falar hoje? Que a minha geração, que é a geração Z, é a melhor geração que tem. Podem discordar, podem concordar, eu não me importo. Mas, o que é certo aqui? Que a geração Z é obviamente a melhor. Calma aí que já vou começar essa explicação daqui a pouco. Voltei. Vamos lá. A explicação sobre por que a geração Z é a melhor. Primeiro, pense que nós que nascemos aqui na geração Z, nós não somos que nem os millennials que cresceram. Tá, vou melhorar isso aqui. Nós tivemos a melhor infância. A geração Z teve a melhor infância possível. Porque a gente não teve a infância que nem os millennials, que cresceram sem nada, e a gente também não teve a infância igual a geração Alpha, que nasceu grudado numa tela desde os 3 meses. Primeiro, nós da geração Z, simplesmente brincamos com Aquaplay, aquele joguinho das argolas na água para jogar nos pontinhos ali. O jogo difícil, pelo amor de Deus, a raiva que eu passei com aquele jogo, mas tudo bem. E também tivemos tecnologia. O que acontece? Nós tivemos uma boa tecnologia, mas também sabemos o que é um mundo real. Isso que define a geração Z, entendeu? A geração Z é a melhor geração de todas. Porque eu penso que nós da geração Z somos os únicos, a única geração. Inclusive, com os milênios, nós somos a única porque, tipo assim, pelo que eu vou falar, vocês devem achar que somos nós os milênios, as gerações que conseguem fazer isso. Mas não. É só a gente da geração Z. A Alpha já nasceu não conseguindo fazer isso. E os milênios hoje não estão conseguindo fazer isso. Mostrando hoje, nós da geração Z somos os únicos que conseguem ficar sem tecnologia por opção. Como é que eu explico isso? Nós da geração Z temos essa certa resistência em ficar sem tecnologia. Como vocês sabem, a geração Alpha não consegue desgrudar do celular. Nasceu grudado naquele negócio. Não sei como alguém consegue ficar 24 horas naquele negócio com o celular. Não entendo isso. E os millennials, né, também estão ficando grudados. Mano, eu posso provar que os millennials estão grudados. Quantas vezes vocês, da geração Z, da minha geração, nesses últimos tempos aqui, quantas vezes vocês foram falar com os pais de vocês e eles não deram nenhuma atenção porque estavam grudados no celular? Vocês tentando conversar, mas não dava, porque ficava grudado naquele celular. Inclusive, aqui em casa é desse jeito. Eu tento falar com os adultos daqui de casa, eu não consigo. Eles ficam grudados no celular, eles não olham o celular nem por um segundo para me escutar. E é algo que, tipo, preocupa, tá? Os milênios hoje estão virando o que eles criticavam. Lembra quando nós da geração Z descobriu a internet, a gente começou a mexer na internet, e o que os milênios falavam? Cuidado com a internet, tem muita mentira lá. E aí, hoje em dia, qualquer coisa que os milênios encontram na internet, eles já começam. Extra, vital, vim em tal lugar, olha isso. Não consegue diferenciar IA de realidade. Já a geração Alpha já nasceu pregada nesse celular aí. Tá? Eu quero saber cadê os milênios que falavam que a internet tem muita mentira. Que eu não tô vendo eles acreditando em tudo que eles veem.
Eu quero saber cadê aqueles milênios que criticavam a gente, que criticavam nós da geração Z, que a gente não conversava olho no olho, não conversava pessoalmente. Eu quero saber em que mundo eles vivem, entendeu? Porque hoje, vocês sabem, quem é da geração Z sabe, que a gente conversa pessoalmente com nossos amigos toda hora. Toda hora. É pessoalmente, é olho no olho, a gente quer fazer isso com eles também, mas não dá. Por quê? Porque eles estão grudados no celular. Eu sei que o que eu tô falando pode parecer, tipo, repetitivo, mas é o que tá acontecendo. É o que tá acontecendo. E eu acho que, pô, a gente é a única geração que ainda consegue fazer isso, ficar sem isso por opção, ficar sem essa tecnologia por opção, é, é muito bom. Porque, tipo assim, se alguém tira de mim a tecnologia, tipo BBB, por exemplo, tira a tecnologia por 100 dias, eu consigo aguentar de boa. E eu aposto que vocês também conseguem aguentar. Mas, tipo assim, agora ficar sem por opção, eu consigo pegar meu celular, deixar quieto por uma semana, eu consigo me distrair por uma semana. Sem ele. De boa. Eu aposto que vocês também. Porque a gente tem essa capacidade, porque a gente cresceu na época dos dois mundos. Eu não vou falar que a gente teve o melhor dos dois mundos, porque a gente não teve o melhor dos dois mundos. A gente não teve o melhor dos dois mundos. A gente não teve. Mas a gente conquistou os dois mundos. Como é que eu explico? Bom, a gente não teve o melhor dos dois mundos. A gente não teve a melhor tecnologia que tem, porque a melhor tecnologia que tem é hoje. Mas a gente cresceu com uma boa tecnologia. A gente conquistou esse mundo. A gente não cresceu no melhor mundo de brincar fora da tecnologia, viver o mundo real. Porque a gente não viveu o melhor. Porque hoje é muito perigoso. Antes não era. Então a gente não pegou o melhor, mas a gente também conquistou esse mundo. E a gente ter conquistado esses dois mundos, a gente conseguir viver os dois mundos ao mesmo tempo, é muito bom. Porque mesmo a gente já estando na casa dos 20 ou acima, nós da geração Z, quase nos 20 ou na casa dos 20, a gente tá simplesmente, a gente ainda é o futuro. Que a gente só tem 20 anos. A gente consegue ainda criar um futuro. E eu quero criar o futuro dessa forma. Entendeu? Eu quero criar o futuro desta forma que eu tô falando pra vocês. Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui muito claro. Meu pai. Meu pai é do jeito que eu vou ser com meus filhos. É desse jeito que eu vou ser. Seguinte. Tem o celular. Não tem? Tipo, vamos lá. Meu filho chega pra mim e fala: pai, eu quero um celular. Eu falo: tá, mas você vai continuar do jeito que você tá, brincando lá fora. Aí ele fala: mas pai, todo mundo tem. Todos meus amigos têm celular e não brincam. Por que eu vou fazer isso? Porque você vai ter uma criação boa. Esses seus amiguinhos que ficam o tempo todo no celular, vai perder a mentalidade, vai ficar meio burrinho. E você vai ficar inteligente. Por quê? Porque você vai exercitar ainda sua mente, você vai ter saúde mental. Não vai ficar enchendo sua de dopamina. E ficar querendo mais. E não conseguir desgrudar desse negócio. Eu vou explicar agora como é que foi essa relação com meu pai. É essa criação que eu tive. Eu quero botar essa criação em prática também. É esse legado que eu quero continuar. Presta atenção. Tinha... Toda vez que eu ia lá. Porque eu vou fazer essa criação. Se meu filho vir pedir minha atenção, eu vou dar atenção pra ele. Eu posso estar mexendo no celular, mas eu vou largar e vou dar atenção pra ele. Porque o que ele tem pra dizer é importante. Tudo que um filho tem pra dizer pra um pai ou pra uma mãe é importante. Quem acha que não é importante, pai e mãe que acha que não é importante o que o filho tem pra dizer, você tá totalmente enganado. É super importante. Tudo que ele te fala, ele trata com uma importância gigantesca, porque ele confia em você. Ele confia em você. Então ele vai te contar tudo que pra ele é importante. Então, vocês não escutar é o que vocês falam. Porque hoje vocês reclamam assim: o meu filho não me conta nada, meu filho tá sofrendo, mas ele não me conta. Sabe por que ele não te conta? Porque você não deu atenção quando ele quis te contar. É isso, entendeu? E é muito importante.
comentar isso aqui porque eu sempre confiei no meu pai. Meu pai é a pessoa que eu tenho uma confiança no mundo. 100% de confiança. Porque é tipo assim, ele sempre, toda vez que eu ia falar com ele qualquer coisa, ele pegava e prestava atenção. Se o meu filho vinha até mim e falava, pai, vim me contar alguma coisa, ou pedir atenção, eu vou fazer simplesmente assim. Eu vou pegar esta merda, vou desligar, vou colocar de lado e vou escutar cada palavra que ele falar com atenção. É isso que eu vou fazer. Agora pensa, um tempo atrás, eu tava ouvindo meu irmão de 12 anos falar comigo, que ele é da geração alfa, ele vive grudado. Eu fui ver ele falar comigo. Ele veio e falou comigo. Falou assim, irmão, eu jogo futebol na rua com meus amigos. Nisso eu parei e pensei, nossa, essa geração não tá salva, ela não tá totalmente vidrada nessa merda aqui, não tá totalmente vidrado nisso aqui. Isso aqui é... Pra gente isso aqui é um instrumento, né? Nós da geração Z, isso aqui é um instrumento que a gente pode fazer assim, ó. E fazer outra coisa. Mas não. Quando eu mudei aqui pra rua dele, eu percebi que não era do jeito que eu pensava. Não é todo dia. É tipo uma vez por mês que ele joga. Tipo uma vez por mês. E isso é muito doido, gente. Lembra que na nossa época... Nossa, mano, me senti um velho agora falando isso. Mas é verdade. Na nossa época era todo dia, o dia inteiro, na rua jogando bola. E é, tipo, incrível, mano. E às vezes nem era na rua. Tipo, se não desse pra jogar na rua, a gente jogava na calçada mesmo, mano. A gente arranjava um jeito. Por quê? Porque a gente gostava de viver aquele mundo real. E também tinha as outras vezes que, tipo, a gente nem jogava na calçada, nem na rua. A gente ia pros estádios, sabe? Esses estádios das cidades, assim, pequenas que a gente mora, assim. Não cidade pequena, mas cidade, assim, com um time menos gigante, assim. Que tem uns estádios, assim, na cidade. E aí, ao redor do estádio, pelo lado de fora, tem uma graminha. E a gente joga nessas gramas. Era incrível. A gente pegava 2 tijolos que tinha por ali, jogado. Fazia os gols ali e jogava. Mas... cadê? Sumiu. Isso sumiu. Eu não vejo mais isso acontecendo. E tipo, a gente nem combinava essas coisas pela internet, que hoje os pessoas combinam de se encontrar pela internet. Não, a gente não combinava pela internet. Tinha esse negócio de chat pra gente confirmar pela internet, mas a gente não confirmava pela internet. Por quê? Porque a gente tava todo dia junto. A gente se juntava na rua, junto. Cansado do jogo, a gente sentava na sombra e falava, então, onde vai ser amanhã? Vai ser no estádio? Vai ser aqui na rua? Vai ser ali na calçada? Vai ser ali na pracinha? Isso acabou, mano. Hoje o pessoal combina tudo na internet, velho. Tipo, amanhã vai ser na praça, vai todo mundo lá. Aí o que acontece? Não, eu tô jogando. Não. Tudo desculpa conectada à internet. E eu, tipo, penso que não tem outro jeito de resolver isso. E é por isso que eu falo, mano, que essa geração que a gente tá a Z, que a gente ainda consegue desconectar disso aqui por opção. Os milênios não conseguem. Os alfa não conseguem desconectar disso aqui por opção. Tem que ter uma força maior retirando isso. Enquanto isso, nós da geração Z podemos pegar isso aqui, essa merda aqui, pegar essa merda e tirar da nossa atenção por opção. A gente consegue distrair nossa mente com outras coisas. Caminhada a gente consegue distrair nossa mente. Jogar bola a gente consegue distrair nossa mente. E também, quando a gente não tem coisa pra distrair nossa mente, a gente consegue usar isso aqui de boa sem viciar. A gente consegue usar isso aqui sem viciar. E aí? E é por isso que eu falo, gente. A geração Z é a melhor geração que tem. E aí vocês podem estar vindo até mim e falando, nossa, isso é geração Z, zenismo, sei lá, esses nomes aí que vocês inventam. Mas me fala uma coisa, geração Z que tá me assistindo, não é verdade que a nossa geração tem esse potencial que eu tô falando desde o início desse vídeo, que a gente tem essa possibilidade, a gente consegue pegar isso aqui e ficar sem isso aqui por opção. A gente consegue viver aí
A gente consegue viver com isso aqui e com isso aqui junto. A gente nem tem dependência disso aqui, nem tem dependência disso aqui. A gente conquistou os dois mundos. Então, acontece que, tipo assim, podem estar falando que eu sou defensor da geração Z, porque eu sou realmente defensor da geração Z. Mas com esses argumentos que eu uso, é simplesmente incrível. Você da geração milênio que tá me assistindo, eu sei que você tá me assistindo. Só me escuta, desgruda desse celular. Desgruda. Vocês falaram que a gente não desgrudava. Eu tô mostrando agora. Eu consigo pegar isso aqui e fazer assim. E deixar isso aqui fora de mim. Quem me conhece sabe que eu não sou apegado a isso aqui. Mano, eu vou falar uma coisa. Se hoje em dia, porque eu vou falar de hoje porque antes quem me conhecia vai entender o que eu vou falar. Quem me conhecia antes. Hoje, se hoje não fosse tão perigoso a rua, lá ao lado de fora, se não fosse tão perigoso, isso aqui, sabe quando você consegue abrir as configurações e ver o tempo de uso? Se fosse antes, que não era tão perigoso sair na rua, eu ia clicar aqui nas minhas configurações, ia vir tempo de uso, ia estar 1 hora, no máximo 1h30, que é o tempo do filme que eu gosto de assistir. Então, é o que deixa a gente pensando. Será que o problema é com a geração ou é com o mundo? Nenhum dos dois. O problema é da geração que, em vez de tentar fazer a outra geração ter a mesma vida que ela, é ficar criticando a outra geração. Pensa comigo, gente, nós da geração Z. Você já parou pra pensar que já tem gente da geração nova com 16 anos? Já estou 16 anos grudado. Não vai conseguir mais desgrudar disso aqui. A gente cresceu na infância com o quê? Telefone de botão, mano. A única coisa que a gente tinha pra fazer no telefone de botão era o jogo da cobrinha. Cara, é o seguinte. Quando surgiu o primeiro smartphone, lá em 2010, a gente pensou, cara, agora vai grudar. Agora a gente gruda nisso aqui, do nada. Touchscreen, toque na tela, isso aqui era revolucionário, não era? Mas pensa comigo. Se o touchscreen já era revolucionário, por que a gente não grudou nisso aqui, que nem os millennials e os alpha tá hoje? Porque a gente teve a criação 1 e a criação 2. A gente conseguiu conquistar os dois mundos. Agora me fala, se é porque a gente conquistou os dois mundos, por que a geração milênio e a geração alfa não tem essa complexidade? Porque a geração alfa viveu só um mundo e o melhor desse mundo, que é o mundo da tecnologia. E os milênios viveu só um mundo, o melhor de um mundo, que é o mundo da vida real. E aí chegou a tecnologia, novidade para eles foram e grudaram nisso. Por quê? Porque a novidade, para nós, a tecnologia não é novidade. Para nós, o mundo real também não é novidade. Então a gente não gruda em nenhum dos dois. A gente consegue viver perfeitamente nos dois. Essa é a melhor geração, cara. Quem é da geração Z que me assiste sabe do que eu tô falando, entende o que eu tô falando. Que isso aqui pra gente é só um instrumento. Não é uma dependência. Não é o que a gente precisa para viver. Eu aposto que todo mundo que tá me assistindo da geração Z, somente da geração Z, consegue pegar isso aqui, colocar assim e ficar uma semana assim. Quem consegue, sabe que consegue. Eu sei que consegue, porque eu consigo, então você também consegue. Mas, finalizando o que eu tô falando, mas se você não concorda com o que eu tô falando, ok. Não tem problema nenhum você discordar do que eu tô falando. Cada um tem sua opinião. Mas o que eu deixo é, pra mim a geração Z é a melhor geração, porque a gente conquistou os dois mundos.
a gente consegue não ter dependência nem daquilo, nem disso. E por opção a gente pode viver só naquilo ou só nisso. Ou nos dois. A gente tem opção para isso. E a gente ter a opção para isso e o poder de mudar o mundo no futuro, a gente vai mudar. Que nem eu acabei de falar. Como é que eu vou fazer com meus filhos? Vai ser isso. Vai ter a tecnologia boa, mas também vai ter que brincar. Vai ter que brincar, vai ter que viver a vida real porque é bom. É bom. É sempre bom descansar a cabeça com um pouco de ar livre. Você não vai arranjar solução na internet. Nós da geração Z sabe que a saúde mental vem de viver a vida real e não de ficar ali dentro mexendo com coisa. E outra coisa que eu também falei. Vai ter um celular pra mexer na tecnologia. Ele pode estar mexendo na tecnologia. Eu tô mexendo na minha tecnologia. Mas se ele vir aqui, tô mexendo na minha tecnologia aqui de boa, ele chega em mim e fala. Tem que falar uma coisa. Desliga essa porra, coloca desse lado e olha. E mano, eu desligo isso aqui e olho pra ele. Ele fala pra mim, eu vou olhar, cada palavra que ele diz, eu vou escutar com a maior atenção do mundo. Porque é isso que eles precisam, entendeu? Tudo que a geração Z precisa e a geração Alpha precisa é atenção. Quem é da geração Z tá entendendo o que eu tô dizendo. A única coisa que a gente quer é atenção. A gente quer olho no olho, a gente quer boca com boca, conversa, não um dedo na tela. Mas quando a gente vai tentar falar com alguém, olho no olho, boca com boca, eu tô falando que quando a gente vai falar com milênio ou com alfa, não com outra geração Z. Quando a gente vai falar com um milênio ou um alfa desse jeito, olho no olho, boca no boca, a geração alfa e os milênios tá como? Depois. Não é depois. Não quero falar contigo depois, eu quero falar contigo agora. Agora. Eu vou até falar com meus amigos. Eu falo até com meus amigos desse jeito. Eu tenho amigos da geração Z também, que acontece desse jeito, ó. Eu tô aqui na minha, ele tá na dele. Eu faço assim, mano, sabe o que seria top? Aí meu amigo, que mano? E aí a gente fica olho no olho, boca com boca, pô. Cara, é difícil. Mano, eu vou perguntar pra vocês da geração Z e pra vocês da. Vou perguntar pra vocês da Alpha e pra vocês dos meninos que realmente me assistem. É tão difícil fazer isso aqui? É difícil? Não é difícil. Eu faço até de novo. Então, não é difícil. E é isso que eu falo, geração Z. Conte comigo pra tudo. Eu sei que nós da geração Z, a gente continua com aquela essência de não combinar nada pela internet e não ficar conversando só pela internet. A gente combina pessoalmente, sai pessoalmente, conversa pessoalmente. É isso. E a coisa mais interessante que eu acho disso é que se alguém de outra geração estiver assistindo isso, tá entendendo o que eu tô falando, eu sei que tá entendendo. Então, deixa eu só dizer pra alguém de outra geração que tá assistindo isso, Alpha ou geração Milênio, tenta, só tenta. Eu não tô pedindo pra vocês conseguirem, eu tô falando só pra vocês tentar ser mais geração Z, conseguir combinar os dois mundos. Não viver o melhor dos dois, mas conseguir conquistar os dois. Que é o que nós da geração Z conseguimos. É o que nós da geração Z teve a oportunidade de fazer. Tá? A gente teve essa oportunidade de conseguir ter isso e isso ao mesmo tempo. E aí, por a gente ter conseguido ter os dois ao mesmo tempo, a gente não ficou nem independente disso, nem independente disso. E é muito interessante isso, porque eu penso que, tipo, ia ter muita gente dos meninos que ia estar comigo nessa. Ia estar comigo nessa. E é o que eu pretendo fazer na próxima. Porque isso que eu
isso que eu falei até agora foi tudo inspirado para vocês conseguirem entender a minha visão. Esse vídeo eu não tô fazendo para conseguir view. Se der view, ok. Mas isso aqui não é para view. Isso aqui é um desabafo que eu tô fazendo. E, tipo assim, se vocês, mesmo depois de tudo que eu escutar, falar não confio, não acreditei, a geração Z não é a melhor geração alfa, a melhor geração milênio, pode deixar aí nos comentários o que vocês acham. E eu posso concordar aqui com a geração Z. A geração Z, a gente tem muita coisa pra se entreter além daquilo, da coisa que eu já mostrei. Cartas, a gente tem cartas de Yu-Gi-Oh! Eu tenho certeza que quem é da geração Z que tá me assistindo sabe que tem carta de Yu-Gi-Oh! Guardada. Eu sei que tem. Todo mundo tem um dragão branco de olhos azuis. Eu sei que tem. Que a gente jogava na escola assim, quando a nossa amiga assim, se distraía, colocava só um monstro, não colocava nenhuma carta virada pra baixo. A gente tinha 2 monstros, a gente pegava um monstro, destruía lá o monstro dele, e a gente pegava o nosso dragão branco de olhos azuis e atacava os pontos de vida dele diretamente. Só pra ganhar. Não é verdade que isso acontecia. Eu sei que isso acontecia. E Beyblade, gente, Beyblade, cara, é top Beyblade, a gente pega o peão, gira, mano, ótimo jeito de interagir. Isso é uma competição muito saudável. Competição é saudável. Criar uma competição, competir é saudável. Mas do jeito que os alfas tá hoje, a competição deles não é nada saudável, tá tudo dentro da internet. Precisa de uma competição física do lado de fora. Corrida, que a gente disputava muito corrida. Pique-esconde, quem conseguia ficar mais tempo escondido sem ser encontrado. O pique-sardinha era incrível. O pique-sardinha, quem lembra do pique-sardinha? Era um pique-esconde. Uma pessoa se escondia. Aí todo mundo procurava, achava, entrava no meu esconderijo, vai entrando pra virar uma lata de sardinha. E o último que chegava perdia. Nossa, é bom demais. E isso é incrível. Tá? Um pouco de competição é saudável para todo mundo. E eu não sei como o pessoal da geração alfa tá vivendo sem essa competição real e viver só na competição virtual. E eu penso como é que a geração milênio tá vivendo hoje sem essa competição. Porque eles têm a competição, porque eles tinham a competição verdadeira. Mas hoje, com o que eu falei, que eles se conectaram, eles não têm mais nem competição virtual, nem competição verdadeira. A saúde deles cai. Eu falo que ter acesso aos dois realmente dá saúde. Saúde tanto mental quanto física. E isso sobre saúde mental vai ter no próximo vídeo. No próximo vídeo do canal, já vou fazer propaganda aqui do próximo vídeo. No próximo vídeo do canal eu vou trazer um psicólogo aqui pra eu falar pra vocês 8 frases da Disney que você deve levar pra vida. Mas eu não vou falar só uma frase aqui e vocês pá. Não. Vocês aplicam se você quiser. Eu vou dar a frase. Vou falar uma situação da minha vida que eu tive que eu usei essa frase, porque eu já usei todas as 8 que eu tô preparando. E vamos ver a opinião do psicólogo que eu vou trazer sobre essas frases. Então, mas isso da geração Z que eu tô falando. A gente consegue ter saúde mental e saúde física ao mesmo tempo. Gente da geração Z, eu consigo dizer pra vocês que a gente ter ansiedade e ter depressão é muito difícil. Pra nós da geração Z. Muita gente fala que a geração Z é a geração que mais teve depressão. Eu discordo. Eu acho que é a geração alfa. Porque é a geração alfa que pegou essa coisa de comparação. Porque eu posso falar, a geração Z acabou em 2012. A geração Z acabou em 2012. Vocês escutaram certo, 2012. Quem nasceu já em 2003 já não é a geração Z, é a geração alfa. Então, não é quem nasceu em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 que tem esse negócio de comparação, de se comparar com os outros. É eles, né? Então, nós da geração Z, nós não temos esse negócio de comparação, porque a gente cresceu
A gente teve uma infância num mundo que não tem esse negócio de comparação. A gente não compara, a gente não se compara. A gente é a gente. Porque a gente vive no mundo real e não no mundo virtual. A gente sabe que tudo que está no mundo virtual é mentira ou verdade. E a gente consegue descobrir o que é verdade e o que não é verdade. A gente sabe que aquele corpo perfeito que a gente vê no Instagram não é verdade. Então a gente não compara. Entendeu? Enquanto o pessoal da geração alfa compara. Eu nunca vi uma única foto de alguém da geração alfa sem estar com filtro ou estar sem esconder a cara. Minhas fotos é tudo mostrando minha cara, é tudo sem filtro, é tudo certinho da minha vida. Porque eu não quero mostrar pra ninguém mentira. Eu quero mostrar a verdade. Eu mostro nas redes sociais o que é verdade. Então, geração alfa, para de se comparar, para de ter vergonha de você. Você é especial. Então, toma vergonha nessa cara e vai postar foto de verdade. E milênios, eu quero pedir do fundo do meu coração, para de ser o que vocês criticavam. Para de ser o que vocês criticavam, que é isso que vocês é hoje. Isso aqui. Para de ser isso. Isso é o que vocês criticavam. Mostra que vocês ainda conseguem ser aqueles millennials que critica isso e faz assim. Que nem a geração Z consegue. A geração Z consegue fazer isso. Se a geração Z consegue, vocês conseguem, millennials. Eu confio em vocês. Que nem eu confio no meu pai. Meu pai é a pessoa que eu mais confio porque foi a única pessoa que quando eu ia falar, toda vez que eu ia falar, não importa o horário, fazia isso com o celular dele. Escutava cada palavra que eu tinha pra falar com atenção. Que nem eu vou fazer com meu filho. Ele vai vir falar comigo. Eu vou desligar, colocar ali e falar. Pode falar. E eu vou escutar cada palavra com atenção. Cada palavrinha com atenção. Do que ele tem pra dizer. E é simples. Se ele viver a vida real e a vida tecnológica, saúde mental e saúde física tá garantida. É isso que eu quero para todo mundo. Saúde mental e saúde física garantida. E o único jeito de fazer isso é viver os dois mundos. Se você vive só um mundo, hoje que a geração alfa e os milênios vivem, que é só internet, é a única. Eu falo que os milênios é a geração antes da gente, tá? Não é depois, é antes da gente. Aí ela criticava esse negócio de internet, hoje só fica na internet. Hoje eles se tornaram o que eles mais criticavam. Enquanto a gente da geração Z tá aqui, firme e forte. A gente consegue largar esses aparelhos. A gente consegue largar esses aparelhos. A gente consegue viver a vida. A gente consegue largar essa parte real e pegar o virtual. E aí a gente pergunta. Geração Z, vocês conseguem ficar vidrado? Conseguimos. Porque a gente precisa? Não, porque a gente consegue fazer isso por opção. Geração Z, vocês conseguem ficar sem celular um tempão, vivendo só vida real. A gente consegue, sabe por quê? Porque é opção. A gente consegue fazer isso por opção. Vocês conseguem misturar isso com isso? Conseguimos. Por opção. E isso mostra tudo. Isso era tudo que eu tinha pra falar. Fiz esse desabafo. E eu espero que vocês tenham entendido do meu lado. Esse vídeo vai ser postado já agora. Então, para todo mundo já entender o que eu quero dizer. E eu peço, por favor, geração alfa e geração milênio, entende o que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo só melhorar a saúde de vocês, tá? Então, seja uma geração Z. E eu termino dizendo que a geração Z é a melhor. Mas você pode ter outra opinião, você pode falar que outra geração é melhor.
Mas, na minha percepção, com todos esses argumentos que eu coloquei, a geração Z é a melhor, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau.